tarde, meus alunos do 7º ano. Nós estamos trabalhando a Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Que é um projeto muito bom, que permite com que os alunos aprendam melhor a arte de escrever, de produzir, né? De criar, de recriar e de expor suas ideias através do texto literário. O 7º ano está trabalhando com memórias literárias. Nós já estamos na 6ª oficina, né? Nós começamos a trabalhar na semana passada, fizemos uma atividade, o texto, né? Aquele texto que a gente teve que cortar o texto, recortar, depois montar, para poder descobrir o início, meio e fim, que é um dos objetivos da primeira etapa da 6ª oficina, certo? E hoje nós vamos continuar essa oficina, né, fazendo mais um trabalho, tendo mais algumas explicações e tendo bons resultados, porque eu sei que vocês sabem fazer para ter bons resultados. Então, nessa segunda etapa da nossa 6ª oficina, né, eu gostaria de falar para vocês sobre o planejamento de memórias literárias, né? Sobre o planejamento de memórias literárias, certo? E para isso foram separados alguns trechos de alguns textos, né? Que é os trechos iniciais e trechos finais de alguns livros. Um Brasileiro em Berlim, de João Ubaldo Ribeiro, e O Menino no Espelho, de Fernando Sabino, certo? Vou colocar para vocês aqui os textos para vocês poderem ver, para a gente começar esse trabalho da segunda etapa, certo? Então, gente, geralmente o início de um livro, né, um capítulo de memórias literárias, ele é mais para que o leitor se situe, encontrando ali, né, o tempo, o espaço, né, em que passam as lembranças do narrador, né, assim? Quando a gente pega algo para ler, que ele nos mostra que são memórias, que são coisas que alguém escreveu, que fez parte do seu passado, nós leitores temos a preocupação de procurar em que tempo aconteceu, em que lugar aconteceu, e quem é o narrador, por que o narrador está escrevendo aquilo, né? Às vezes a gente até conhece a história de quem está narrando esse texto literário. Para continuar, eu vou ler agora os trechos que foram citados, né, para nós termos uma ideia de qual é o nosso trabalho hoje nessa oficina, tá? Fiquem atentos à leitura. Quando chovia, no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteiras. Eram pingos do teto ensopando o soalho de todas as salas e quartos. Seguia-se um corre-corre dos diabos, todo mundo levando e trazendo baldes, bacias, panelas, penicos e o que mais houvesse para aparar a água que caía e para que os vazamentos não se transformassem numa inundação. Os mais velhos ficavam aborrecidos ou não entendiam a razão. Aquilo era uma distração das mais excitantes. Esse é um trecho, né, de Fernando Sabino, O Menino no Espelho. Outro trecho. Aracaju, a cidade onde nós morávamos no fim da década de 40, começo da de 50, era a orgulhosa capital de Sergipe, o menor estado brasileiro, mais ou menos do tamanho da Suíça. Essa distinção, contudo, não lhe tirava o caráter de cidade pequena, provinciana e calma, à boca de um rio e a pouca distância de praias muito bonitas. O trecho de João Ubaldo Ribeiro, do livro Memórias de Livros, né? Um Brasileiro em Berlim. Então, gente, são trechos que a gente pode tirar como exemplo para o nosso trabalho, para a nossa próxima atividade. Vocês podem perceber que nesses textos os autores escolhem, né, as suas lembranças para colocar, para expor através das palavras, da escrita. Enfim, são memórias literárias. Mais um trecho para vocês. Fico pensando nisso e me pergunto: não estou imaginando coisas? Tudo isso poderia ter realmente acontecido?
Terei tido uma infância normal? Acho que sim. Também joguei bola, tomei banho nu no rio, subi em árvores e acreditei em Papai Noel. Os livros eram uma brincadeira como outra qualquer, embora certamente a melhor de todas. Quando tenho saudades da infância, as saudades são aquele universo que nunca volta. Dos meus olhos de criança, vendo tanto que aconteciam, dos cheiros, dos livros velhos, da navegação infinita pela palavra, de meu pai, de meus avós, do velho casarão mágico de Aracaju. Esse é um trecho também de João Ubaldo Ribeiro, Memórias de Livro, né? Um brasileiro em Berlim. Nesse trecho, vocês podem ver que o narrador faz perguntas para ele mesmo, né? O que leva o leitor a fazer essas perguntas para ele também. Quando nós estamos lendo algum livro de memórias, algo que fala do passado, nós leitores, nós temos a preocupação de nos fazer também as perguntas, né? Se o livro tem as perguntas, né? Então, que o leitor, ele vive o que o autor escreve, né, quando se fala em memórias literárias. Algo bem importante que pode ter também nos nossos textos de memórias literárias é quando o autor ele se desloca para o presente. Ele não só vive o passado, mas ele também vem para o presente, como nesse trecho que nós vamos ouvir agora de Fernando Sabino. Depois me despeço e refaço todo o caminho de volta até meu quarto. Vou à janela, olho para fora. O que vejo agora é a paisagem de sempre. O fundo dos edifícios voltados para mim, iluminados pelas luzes do entardecer em Ipanema. Ouço o relógio soando a última pancada das 5 horas. Viro-me e me vejo de novo no meu apartamento. Caminho até a mesa, debruço-me sobre a máquina que abandonei há instantes. Leio as últimas palavras escritas no papel, até desaparecer em direção ao infinito. Sento-me e escrevo a única que falta. Fim. Então, dá para perceber que ele estava escrevendo, falando do passado, e aí de repente ele vem para o presente. Ele narra o que está acontecendo naquele momento, que ele vai para a janela, e dá para perceber também que a paisagem que ele narra agora no final não é a mesma paisagem, né, imaginando aqui, viajando um pouquinho, não é a mesma paisagem que ele deve retratar no texto, que ele deve falar lá no texto, no livro dele. Então ele vem para o presente, coisas que também podem acontecer conosco, com qualquer um escritor, né? Quando ele escreve, quando passa para o papel os seus textos, suas ideias. E assim nós encerramos a segunda etapa da oficina em estudo. A seguir, fiquem atentos à terceira etapa.